Parábola do semeador. Do livro O Evangelho, segundo o Espiritismo. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se próximo ao mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. E por isso Jesus subiu num barco, e lá se sentou, ficando todo o povo nas margens do rio. E Jesus lhes disse muitas coisas, por parábolas, e falou dessa maneira. Aquele que semeia, saiu e foi semear. E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, as comeram. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E lá, logo nasceu, porque a terra onde caíram não tinha muita profundidade. Mas o sol abrasador, tendo nascido em seguida, as queimou. E como elas ainda não tinham criado raízes, secaram. Outras sementes caíram nos espinhos. E os espinhos, vindo a crescer, as sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu frutos, e alguns grãos, rendendo 100 por 1. Outras 60 e outras 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. São Mateus capítulo 13. Versículo de 1 a 9. Escutai, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a parábola do reino e não lhes dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que lhe havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebe a semente no meio do caminho. E aquele que recebeu as sementes no meio das pedras é o que escuta a palavra, e aquele que recebe na hora, mesmo com alegria, mas não tem, em si, raízes. E não está senão por um tempo, e quando vêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, as toma logo como um objeto de escândalo e de queda. E continuou. E aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que realmente ouve a palavra. Mas em seguida, os cuidados deste século e as ilusões das riquezas sufocam em si estas palavras e as tornam infrutíferas. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, e aquele que presta atenção e que dá fruto, e aquele que rende com 100, com 60 ou 30 por 1. São Mateus capítulo 13. Versículo 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as maneiras que existem de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem com efeitos, para as quais eles não são senão a letra morta? Letra que, semelhante à semente, caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação, não menos justas, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o problema daquele que não se apega, senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque é não neles somente um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de ter ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas que deles fazem aplicações nos outros senão a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na terra e produzem frutos. Que assim seja. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, que nós traremos mais sobre a palavra do Evangelho espiritual. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Se inscreva no canal se quiser. Amém.